Então, o amor com o Senhor, uma vida com o Senhor, ela vai exigir de nós comprometimento. E é isso que muitas vezes nós não queremos. As coisas do Senhor. Porque muitas vezes a gente se engana com as ilusões do mundo. Como aqueles irmãos nossos que estavam lá. E eles foram para uma vida de drogadição, de perdição, de prostituição, de traição, achando que aquilo era o melhor para a vida deles. Mas quando eles se deram conta, eles estavam no fundo do poço, sem valor, sem dignidade. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós não nos perdemos nas drogas, mas o nosso coração se torna tão duro, se torna tão mesquinho, que quando a gente se vê, nós estamos vivendo uma vida de fachada, uma vida de mentira. Quando nós nos damos conta, a traição já entrou dentro da nossa casa, a falta de caráter já entrou dentro da nossa casa, ou a tristeza entrou dentro da nossa casa por alguma desilusão, por falta de esperança. Porque nós deixamos de seguir aquilo que o Senhor nos ordenou. Nós deixamos de olhar para o amor do Pai e fomos viver aquilo que nós pensávamos ser correto. Pensávamos que seria o melhor. E quantos de nós hoje, eu vou pedir para você fazer uma análise da tua vida, ainda está com um pé no barco e um pé no mundo. Ainda tem as paixões do mundo te seduzindo. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa, independente do lado que você escolher, vai exigir de você um comprometimento e haverá consequências. Não tem como, a palavra de Deus fala assim, não tem como você servir a Deus e ao dinheiro e ao mundo. Ou seja, se você escolher o Senhor, você vai perder pessoas, você vai perder contatos, você vai perder status. Porque é assim que acontece. Jesus, ele não enganou ninguém. Existe consequência. A gente aqui na comunidade, a gente está cansado, a gente nem liga mais, não é verdade? A gente está aqui há bastante tempo. Que no começo da caminhada, quando a gente se encontra com o Senhor, a gente já não vai mais viver as coisas que nós vivíamos antes, com os nossos amigos, muitas vezes com as pessoas das nossas famílias. A gente precisa de algo novo. Então, o que liga uma amizade? São as coisas em comum. Não é? Então, o que vai nos ligar é aquilo que nós gostamos, aquilo que nos atrai. Então, quando você começa a ter uma experiência com o Senhor, você vai deixar de ir na festinha da tua família muitas vezes. Não que seja ruim, mas muitas vezes lá só tem bebedeira, só tem briga, só tem discussão e você vai deixar de ir. E aí você vai começar a ser o chato. Até chegar o momento que você não será mais convidado para as festas. Sim ou não? Quando a gente vai fazer alguma coisa e precisa convidar os amigos, ou não, quando vender rifa aqui na comunidade, pessoal, oferece para os seus amigos. Aí eu vou, Necão, compra uma rifa de mim aqui, irmão. Ou vou ali na Deis, ajuda aí, compra a rifa. Porque assim, queridos, existem consequências você seguir o Senhor. E são essas consequências que muitas vezes nós não queremos. A verdade é essa, a gente não pode se enganar. Porque ainda o mundo é atrativo para nós. Mas, meus irmãos, fora de Jesus só existe morte. Fora do Senhor só existe morte. Ou você aceita a cruz que Jesus deu para você carregar e segue com Ele, ou você vai se enganar até o final. E Deus permita que no final você consiga ainda voltar. Porque, infelizmente, muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas ficam no meio do caminho. Então esse tempo hoje ele é urgente. É preciso que nós façamos uma avaliação da nossa vida como esse personagem fez, como você fez aqui na Bíblia, sabe?
Quando você vê ali a sua vida e entenda, não é preciso você estar afundado nas drogas para perceber que a tua vida não está indo bem. Para você perceber e se dar conta que há algo errado. Algo que precisa ser transformado. Não é preciso você estar afundado na traição, na perdição, para você entender que você não pode mais levar uma vida com o Senhor com uma fé cultural. Eu vou porque eu aprendi dos meus pais. Eu vou porque é legal. Eu vou porque alguém me convidou. Não. Se nós gastamos a nossa vida vindo na igreja, e aí depende muito se eu sou missionário, se não, mas se você gasta a tua vida, viva isso da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque senão você vai estar se enganando. Porque a gente podia estar na nossa casa agora, não é verdade? Assistindo um filme, assistindo uma série. Aí você vem para um encontro de final de semana, e fica lá, e chega cedo e vai embora à tarde, e vai dormir cansado para acordar cedo no outro dia. Queridos, se você não fizer isso valer a pena, você vai estar só se enganando. Ser morno com Jesus não adianta. Foi isso que ele nos disse. Seja quente ou seja frio, morno eu não quero. Experimenta tomar água morna para você ver. Pega um copo de água, dá 30 segundos ali dentro do micro-ondas e toma de uma vez só. Você vê o que vai te acontecer. Então a gente não pode mais ter com o Senhor uma vida medíocre. Porque senão, tudo aquilo que a gente deseja encontrar com o Senhor, todo aquele amor que todos nós procuramos, a gente não vai encontrar, porque chega a determinado momento da nossa vida. E eu estava partilhando isso com alguém da comunidade, principalmente quando a gente está muito tempo na igreja, a gente fica dentro de uma bolha. Sabe aquela bolha que não vai nem racha? Porque você não está mais no mundo. Acho que foi com o Alan, não foi? Acho que foi com o Alan. Porque a gente não está mais vivendo as práticas do mundo assim, desregradamente, desenfreado como nós fazíamos. Mas também a gente não consegue avançar para o Senhor. A gente fica patinando aí naquele pecado de estimação. A gente fica ali patinando, agarrado naquele sonho que a gente tem, que é a ilusão do mundo. Ou a gente fica agarrado num projeto, a gente fica agarrado nas pessoas. A gente fica agarrado ali numa ideologia de vida que nós construímos, mas você ainda não percebeu que você construiu tudo isso com o Senhor, sem o Senhor. E aquilo vai te frustrando, e aquilo vai minando a tua alegria, vai minando a tua esperança, que você fala, não, a vida é isso aqui mesmo, tá bom, deixa assim. Aí você vai carregar anos uma vida de pecado, de estimação. Por quê? Porque a gente não se decide de uma vez por todas pelo Senhor. Porque com o Senhor é necessário o quê? Um caminho. Em vários momentos da Bíblia vai se falar do caminho. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é preciso de um caminho. Por quê? Porque precisa-se de etapas. Sabe? Então assim, é no caminho que o Senhor vai nos curando. É no caminho que o Senhor vai nos transformando. Quantas pessoas a gente viu que foi curada pelo caminho? O leproso. Ou a pessoa que estava ali procurando entender, caminhando. E foi revelado para ele. Ou naqueles discípulos que depois da ressurreição, caminhando, voltando para trás, encontraram com o Senhor. E nessa experiência profunda com Deus eles voltaram. É preciso que nós voltemos para o Pai. É preciso que nós voltemos para casa. Sabe? E é a experiência do caminho, da perseverança com o Senhor, que nós conquistaremos. Esse tão esperado amor, sabe? Essa tão proximidade com o Senhor. Aquele filho, ele fez a experiência do caminho. Só que detalhe, muitas vezes nós somos como esse filho aqui. Quando nós temos uma experiência com Deus,
E aí, a gente tem o primeiro contato com o Senhor e começa a viver com Deus. E aí, quando a gente está dentro dessa bolha, sabe o que acontece? A gente fica muitos anos naquela situação e faz o quê? A nossa esperança vai embora e a gente acha que a gente vai morrer assim. Com aquele pecado, com aquela fragilidade na sexualidade. E aí eu falo, Senhor, eu só quero ficar aqui. Tá bom. Pelo menos eu não me perco no mundo, né? Mas só que o Senhor quer nos dar mais. O Senhor quer nos elevar à dignidade de filho. Aquilo que nós desistimos em algum momento daquela experiência profunda, sabe? De saber as coisas de Deus, experimentar as coisas de Deus, o Senhor deseja nos dar. E aí aquele filho, ele vai dizer assim, olha, eu vou pedir para o meu pai me tratar como um empregado seu. Por que ele fez isso aqui? Alguém arrisca a dizer? Por que ele falou isso no seu coração? Por que ele falou, vou pedir para o meu pai me tratar como um empregado? Por quê? Por quê? Posso escolher? Pedir para perguntar para o meu irmão, por quê? Ele era uma pessoa. Quase lá. Mas alguém? Porque ele acreditava? Ele não acreditava no perdão do pai. Legal, gostei. Mais alguém? Esse lado aqui. Por quê, Heitor? Com medo do pai não aceitar ele. Ele não se sentia digno. Porque ele achava que o pai cuidava melhor dos empregados do que dele. Porque o pai ia cuidar melhor. Aí ele falou assim, pô, na casa dos meus pais. Verdade. Antes, né, no versículo anterior, nas casas dos meus pais, os empregados são tratados bem. Olha como que eu estou aqui. Mas aí, tá certo, tudo que a gente falou. Mas eu vou pegar aqui que a minha irmã falou, Camila. Ó, que linda. Camila. Porque, fala de novo, irmã, repete aqui. Porque ele não se sentia digno. Porque ele não se sentia digno. E aí, queridos, muitas vezes, esse é o principal motivo, muitas vezes, de nós ficarmos patinando na nossa vida sem o Senhor. Sem uma felicidade plena. Porque nós não nos sentimos dignos. Porque o que acontece? Quando nós temos uma experiência com Deus, a gente começa a entender quem é Deus. E começa e tem uma percepção do tamanho do nosso pecado. Sim ou não? Que a gente fala, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Eu vim para a igreja e tive uma experiência com Deus, então a vida de pecado deixa de fazer sentido para mim. Eu quero caminhar com o Senhor. Só que eu não deixo Jesus, eu não deixo o Pai tomar o lugar dele na minha vida. Porque mesmo com uma experiência com o Senhor, e aí essa experiência, gente, pode ser de 40 anos na igreja. Por quê? Porque o nosso pecado é tão grande. E aí, o nosso remorso é tão grande que a gente fala, eu não sou digno. Mas eu também não quero ficar fora da casa do Pai. E aí está o verdadeiro amor. Que todos nós precisamos, e aí com a graça do Espírito Santo de Deus, deixar entrar nos nossos corações. Porque aquele filho, ele tinha desistido de ser filho, ele só queria voltar. Ele entendeu que tudo aquilo ali que ele estava vivendo era enganação, era morte. Então ele queria só as migalhas. Só que o Senhor deseja nos levar para a dignidade de filho. E aí, é uma palavrinha que ela pode ser para nós, no nosso cotidiano,
virtudes. Sabia? Porque o significado dela é assim. São vários significados, mas uma delas é assim, ó, é o medo de fazer algo ilícito. Ou seja, aquele filho, ele tinha medo de ser chamado de filho, porque ele sabia que ele tinha pecado, ele sabia que ele tinha matado o pai. E nós muitas vezes temos medo de ser filho porque nós erramos demais, porque nós traímos o Senhor muitas vezes. E a gente fala, eu não sou digno. Algo chamado escrúpulos. Sabe? Fala assim, imagina, eu tocar no Senhor, não, eu sou muito pecador. A verdade é essa, quando nós temos uma primeira experiência com o Senhor, a gente faz isso. Quando a gente identifica a nossa vida de pecado, a gente vem e chora muitas vezes, com o coração cheio de remorso. E aí, ó, vou falar para vocês, a gente experimenta uma gota do amor de Deus. A gente experimenta a misericórdia. A gente experimenta o perdão. Só que você não deixa, eu não deixo, nós não deixamos o Senhor nos amar completamente. Eu não deixo o Senhor, eu não deixo o Cristo ser maior que o meu pecado. Eu não permito o Senhor. E aí é onde nós não crescemos. Nós precisamos deixar Deus ser Deus. Nós precisamos deixar o Pai ser Pai. Nós precisamos deixar o Senhor cuidar de nós. E aí, para finalizar esse momento aqui, eu queria fazer uma experiência com vocês de oração. E aí nós vamos cantar uma música. Se quiser apaga, pode baixar um pouquinho as luzes. Nós vamos fazer sentado mesmo, tá bom? Você é quem você é na história? E as meninas é a filha. Então bate no peito, fala assim, eu. Fala o seu nome bem forte. Sou o filho desta história. Fala, eu. Fala o seu nome. Sou o filho pródigo.